Galerinha, para quem ainda está inseguro com o vetor, vale a pena prestar atenção na solução dessa questão. Para quem está incomodado com os desenhos, porque aqui vai ter um detalhezinho, uma gota diferente das outras. Olha só, ele pediu para achar o vetor R, que é formado pelo A mais B. Isso aqui é perigoso. Isso aí para rolar daí, né? Troca a setinha, né? Só isso. Então quem é o vetor A? Tu copia ele com 2 unidades para a direita. Esse é o vetor A. 2 unidades para a direita. Mais o vetor B, bundinha na cabecinha, ele foi na diagonal. Esse é o vetor B, que tem 2 unidades na diagonal para cima. Menos o C. Se fosse mais o C, eu colocaria o C para cá, ó. Tá vendo? Esse é o mais C. O que é o vetor menos C? É igualzinho, só que a cabecinha dele aponta para o outro lado. Já que eu quero é o vetor menos C, que eu estou usando a regra do polígono, esse aqui é que é o vetor menos C. Quando acontece essa situação, geralmente o aluno fica agoniado na hora de desenhar o vetor resultante. Porque como o vetor resultante vai passar por cima de outros vetores, a galera fica chateada. O pessoal não gosta de passar por cima das coisas, né? Quem é esse vetor vermelhinho aí? É o vetor R, é o vetor A mais B menos C. Tu poderia desenhar o vetor C, que está negativo, que ele usou a cabecinha, em cima do A para dentro. Ao invés de não passar essa linha pelo meio, tu passaria só da bundinha do A para a cabecinha do B. Perfeito. Eu posso sim alterar a ordem que eu vou fazer a soma. Eu poderia ter feito a soma A menos C mais B. A menos C mais B. Quando eu for desenhar o vetor resultante, A menos C mais B, eu acabo obtendo a mesma resposta. Concorda comigo? Se eu estivesse fazendo no quadriculado mesmo, poderia comparar, tu veria que esse vetor é idêntico a esse vetor de baixo, ó. Mas eu não acho bacana isso. Eu gostei da tua ideia, para não, né, o cara não ficar agoniado, não quero atravessar. Mas tem situações que não vai ter como a gente fugir disso. Então não tem por que a gente se incomodar com isso. Mas parabéns, cara, tua saída para não cruzar um vetor do outro foi ótima. E automaticamente tu já nos brindou com uma informação nova. Fazer o vetor A mais B e fazer o vetor B mais A dá o mesmo resultado. Muito bom, garoto. Estou muito feliz e orgulhoso da participação. Vamos que vamos! Agora tu me fala, eu faço. O que é o menos D? Aponta com o dedinho. Isso. Ó, esse é o D. E o menos D? É isso. Esse é o vetor menos D. Quem mais? Mais A. Mais A. Mais B. Diagonal para cima. Mais B. E mais C. Diagonal, não. Na horizontal para a esquerda. Esse é o vetor C. Quem é o vetor resultante? Sai do primeiro e vai até a extremidade do último. Esse aqui é o vetor resultante. Professor. Pois não. Deixa eu só mostrar aqui para ser elegante. Tá. Teria algum problema se esse receito colocar que são duas setas? Tipo, os risquinhos ali? Não, sabe por que ele fez aquela setinha, aquele risquinho no meio? Para mostrar que todos tinham o mesmo tamanho, 2 unidades. Tá? Então, tu vê, no começo eu fiz, depois já não fiz. Certo? O certo era, se eu tivesse uma régua, né? O certo era eu ter feito uma régua, todos do mesmo tamanho. Mas olha só, sem sacanagem. Mesmo no olhômetro, olha como eles estão parecidos, né? Certo? Mas parabéns. Tu viu como ela foi detalhista? Ela perguntou, e o risquinho do meio, professor? Cadê que não colocou? Gostei de ver, ela seja sempre assim detalhista. Parabéns. Muito bom. É obrigatório você esse risquinho no meio? Não, essa foi a pergunta dela. Eu falei que aquele risquinho no meio era para mostrar que todos os vetores tinham 2 unidades, tá vendo? Ou seja, se eu fizer um vetor do tamanho adequado, mesmo que eu não coloque a marcação central dele, tá honesto. Não era obrigatório. Pois não. Não, pode falar. Tem algum outro tipo de desenho sem ser esse, fazer um desenho, mas que dê no mesmo resultado. Não consegui compreender. Por exemplo, assim, Isso aí na hora que chegar a tua vez, eu lembro que eu vou te pedir para
desenhar no quadro para eu fazer? Tu tinha uma dúvida antes, lembra? Aí tu vai botar os vetores que tu quiser, para eu não ter que ficar matando a aula, certo? Olhando no teu caderno. Aí tu pode, desliga a câmera, tu vem, faz o que tu quer e eu faço na frente da galera. Fala, amigo. Naquele no A ali, se caso cada um fosse 2 ali. 2 aqui no A? 2 aí pro lado, 2 para cima do B e 2 no C. Qual seria o valor de R? Ah, tá. Tu queria que eu calculasse o valor de R. Sim. Para eu calcular o valor de R, eu conseguiria calcular o valor de R em função dessa unidade, entendeu? O meu medo é que a resposta fique um pouco apimentada. Tu concorda que esses caras têm 2 unidades? Sim. Aí tu quer saber quantas unidades tem o R, né? Eu vou te responder. Eu não sei se vai fazer bem para todos, mas eu vou responder. Vocês sabem quanto vale a diagonal de um quadrado? 1,41. Se o quadrado tem um lado 1, vocês sabem quanto é que vale isso aqui? 1,41. Não, mas eu queria o valor exato. Não, aí. Como é? Não, tem um valor exato. Vou fazer um Pitágoras. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X é igual a raiz de 2, claro. Raiz de 2 é um valor exato para aquela diagonal, que representado em decimal não é exato. Beleza? Show. Mas e se for o contrário? E se a diagonal vale 3, quanto vale o lado? Eu vou precisar disso, sabe por quê? Porque aqui tem 2 unidades, certo? Né? Aqui tem 2 unidades. Mas eu vou ter que saber quanto que isso aqui mede, né? Para poder fazer o nosso Pitágoras, entende o que eu digo? Vai ser 2 mais aquela quantidade. E essa quantidade vai ser a mesma quantidade aqui, né? A quantidade que for aqui vai ser a mesma quantidade ali. Aqui também tem 2 unidades. Concorda? Então, na verdade, é o mesmo que te perguntar quanto é que é o lado de um quadrado cuja diagonal é 2. Como a diagonal é raiz de 2 vezes maior que o lado é raiz de 2 vezes menor. Certo? Eu poderia só dividir por raiz de 2, mas como a gente está aprendendo Pitágoras, 2 ao quadrado é igual x ao quadrado mais x ao quadrado. 4 é igual 2x ao quadrado, está multiplicando, passa dividindo. Fiz tudo certo até agora, né? 4 é igual sobre 2 é igual a x ao quadrado. Não queria que tivesse acontecido essa coincidência. X é igual a raiz de 2. Se eu dividir 2 por raiz de 2 e racionalizar, dá esse valor aqui, né? Então tu vê, cara, eu descobri, isso aqui é 2 unidades, certo? Isso aqui é 2 unidades, isso aqui eu descobri que vale quanto? Raiz de 2, e isso aqui também vale raiz de 2. Concorda comigo? Então virou um triângulo retângulo, onde aqui tem 4 mais raiz de 2, e aqui tem raiz de 2. O R está aqui, né? Concordas? R ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 4 mais raiz de 2 ao quadrado. R ao quadrado é 2 mais 16, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. R ao quadrado é igual 16, 17, 18, 19 e 20. 20 mais 8 raiz de 2. O resultado é raiz de 20 mais 8 raiz de 2. Eu não vou mais fazer isso muitas vezes. Eu faço isso uma vez na vida, uma na morte, porque se o aluno me pergunta uma coisa e eu não respondo e o aluno não me conhece, ele acha que eu sou ruim, que eu não sei. E é só por isso que eu respondi, porque eu tenho certeza que não fez bem para muita gente essa nossa discussão. Fez mal, certo? Mas como tu é um cara acima da média, eu vou te brindar com essa solução. Quando aparecer uma coisa dessa, eu vou deixar a porta do recreio, a gente junto vai lá e faz, só para a galera não ficar magoada com a gente, certo? Bonita pergunta, hein, garoto? Tu concordas que nós usamos a mesma técnica do outro, né? O que deu trabalho foi arrumar aquele tamanhinho, já que ele não deu quanto era na horizontal, ele não deu os quadriculados, né? Ele só deu o cara atravessado na diagonal. Outra, eu estou supondo, quando eu fiz isso, que esse cara está bem em 45 graus, né? E se não fosse 45 graus, a solução já seria diferente também. Beleza? Ninja do muda tudo. Concorda comigo? Já muda tudo.
Esse guri vai dar trabalho. Eu fico feliz, fico muito feliz. Eu tenho uns alunos, cara, que é aquele aluno que sempre faz uma colocaçãozinha que enriquece a aula. Eu fico todo bom. 28. Eu não faria uma pergunta daquela na prova, obviamente, a não ser que fosse um desafio, valendo o 11º ponto na prova. Eu sempre gosto de botar um desafiozinho na prova, tá? Para ver se eu acho uns ninjas escondidos aí entre vocês. Sempre tem uns ninjas escondidos por aí. Eu lembro que uns 15 anos atrás estava vendo o Fantástico, aquele programinha de 5ª categoria da Globo. Não sei se vocês conhecem. Como eles falam mentira naquele programa, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas uma vez eles contaram uma verdade que me chocou. Um menino que tinha uns 14 anos nos Estados Unidos tinha tirado doutorado em Química. 14, 15 anos, tinha feito faculdade, mestrado e doutorado. Não é 4 anos. Não, é que depende. Aqui no Brasil, mesmo tu sendo um gênio, eles vão querer que tu demore 4 anos para terminar, né? Mas em países que são mais organizados e menos burocráticos, como o nosso, se detecta na sala de aula que tem um guri que é gênio em química, física ou matemática, já vai colocar ele numa turma do nível dele, entendeu? E se o guri terminar em 3 meses, o que demorava 4 anos, e documentar aquilo, e realmente, pô, o guri terminou, ele fez as provas e foi bem. Vamos deixar ele começar a fazer o mestrado. Tu vê que loucura, né, cara? Aí o guri se entrevistado depois, repórter, e aí, cara, quais são os teus projetos? Ele estava jogando videogame, aí ele parou, não estou com muita pressa, agora eu vou brincar um pouco, já que eu até agora eu estudei muito mais do que brinquei. Mas tu vê, teve um preço na vida dele, né? Com 14, 15 anos, tirar doutorado em Química. Tu acha que ele brincou que nem tu brincou a tua vida toda? Mas agora o cara já está com a vida feita. Claro. Né? Já é um doutor com 14 anos, quem não vai querer ir? Pois então, boa, garoto. Aí é que a gente tem que medir a nossa vida. Ver quanto vale fazer o esforço para depois colher. Eu fico pensando, cara, como é que eu não sou doutor ainda? Eu tenho 32 anos, que vadio. Né? Opções que eu fiz na minha vida, né? De começar a dar aula em vez de continuar estudando mais. São coisas que a gente tem que pensar na nossa vida mesmo. Parabéns pela tua colocação, garoto. Gostei de ver. Show! Vamos lá. Página 15. Professor. Manda. Pode falar. O doutor ele pode ser professor de faculdade, certo? O cara não precisa nem mestrado. Se ele for suficientemente bom, se ele tiver curso superior. Pode dar aula na faculdade. Sim, sim. Esse guri aí com 20 anos vai estar dando aula na faculdade para cara que tem 35 anos, com certeza. Absolutamente normal. 28. Um homem caminha sobre uma superfície plana a partir de um ponto A, 4 metros para o norte. Rosa dos ventos, norte e sul, leste e oeste. 4 metros para o norte. Ponto A. 3 metros para o leste. 3 metros para o leste. Aceitável, galera? Qual a distância entre a posição final do homem e o ponto A? Como é que eu vou achar essa distância aqui? Pitágoras, vai. X ao quadrado. 3 ao quadrado. Precisava fazer, será? Não. Quanto é que vai dar? Eu cheguei a comentar com vocês sobre o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5? Não. Eu te pergunto, se existe esse triângulo, existe o triângulo retângulo 4, 5, 6? Não. Como saber se existe esse triângulo? Tu faz eleva os 4 os cabeças ao quadrado. Tenta fazer o Pitágoras, né? 6 ao quadrado é igual 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 6 vezes 6? 16 mais 25. Opa! Nada a ver. Isso prova que esse triângulo não é retângulo. Ele até pode ser fabricado, esse triângulo, mas aqui nunca vai ser 90 graus. Certo? Mas espera aí, será que existe o triângulo retângulo 6, 8, 10? Como é que eu sei que existe? Só fazer o Pitágoras. É só fazer Pitágoras, tem uma forma muito mais fácil. Multiplica tudo por 2. Eu estou te falando isso porque o cara que já estudou o triângulo 3, 4, 5, numa questão dessa ele jamais faria Pitágoras. Ele olha 3, 4, ele vomita 5.
Tá beleza? Eu na prova provavelmente devo fazer uma questão que é assim, ó. 8 e 6. Quanto é que vai dar? 10. Vai dar 10. Cuidado, galera. Ó, tava aqui na tua frente, eu acabei de explicar que era só multiplicar por 2, ó como estava desatento. Tá? Então não é contar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, não. É tu pegar o triângulo 3, 4, 5 e multiplicar por número que eu quiser. Eu não vou te contar o número que eu vou multiplicar na prova, entendeu? Na prova eu devo fazer um vetor assim, ó, vê se tu pega. Quero ver se tu pega. Quem é o vetor resultante sem fazer Pitágoras? 3 e 5. 25. Como é que tu chegou tão rápido à resposta? Multiplicou? Ele percebeu que eu multipliquei todos os caras por 5. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5. Imagina o tempo que tu levar para fazer 20 ao quadrado de 800. 15 vezes 15, 225. Somando 625. Extrai a raiz 25. Pelo amor de Deus. Tá? Então, isso eu estou te dando essa dica para que daqui a 3 anos tu use ela no vestibular. Certo? Eu nunca me contaram isso, ficar fazendo Pitágoras, que nenhum doente Pitágoras. Não precisa fazer tanto Pitágoras. Às vezes, só pensar e de cabeça tu vomita a resposta. Aí o cara que não sabe disso acha, meu Deus, o cara é paranormal. Eu estava fazendo um Pitágoras gigante e ele vomitou a resposta. Não existe gente que é inatingível na inteligência. É porque o cara conhecia um segredo que tu não conhecia. Aí parecia que tu era burro perto dele, mas não, era só um segredinho. Não existe pessoa que seja inatingível na inteligência. Qualquer um que tenha um cérebro saudável como vocês pode ficar quão inteligente desejar. Isso é importante ficar claro. Tranquilo até agora? Claro que podes. Claro que podes, cara. É fundamental tu saber disso, não é? Não tô de sacanagem, não. O Einstein, cara, era considerado um cara meia boca. Ah, é. Sem dúvida, tomou pau, já tomou reprovação em alguns lugares. E ele era um cara... Tinha um professor dele que falou que ele era burro. O professor do Einstein fez uma vez um relatório sobre ele e falou, não falou com essas palavras, né? Mas falou que o Einstein tinha dificuldade. Ou seja, cara, muitos de vocês podem parecer ter dificuldade porque nunca usou a inteligência que tem. Se botar na cabeça, eu vou ser um Einstein e estudar 20 anos, vai ser um Einstein. Olha só, não sei se é o maior cientista que tu conhece, mas é o que eu conheço, né? Como é que chamava ele se ele era pra mim, né, o melhor? É que assim, cara, ó, quando ele estava aí com vocês, ele estava numa situação em que tinha um cara que manjava um pouco mais que ele, teoricamente, né? E ele estava sentadão ali, aprendendo física básica. As aulas dos caras era tipo a minha, lendo apostila, tal, lendo livrinho. Ele olhava aquilo e pensava, pô, que merda, isso eu li em casa. Eu queria viajar na maionese, eu queria falar sobre coisas mais bizarras. Aí a postura dele parecia de cara chato, entendeu? Era um cara que não estava prestando muita atenção, porque a aula não satisfazia ele. Sacou? Então às vezes pode ter um de vocês que está achando isso tão chato, tão bobo, tão fácil, que baixa a cabeça e nem presta atenção. Aí eu vou olhar, o cara está sempre assim, um cara de bunda, bicho burro, aquele não participa, não faz merda nenhuma. E na verdade pode ser um gênio que está quietinho, entendeu? Rindo da minha alma idiota. É isso que poderia acontecer com ele. De repente o cara que chamou ele de burro é porque ele é um professor muito normalzinho e ele não engoliu o professor. Tem uma situação que eu preciso contar, já vou te liberar, eu preciso te dividir essa questão contigo. Teve uma universidade do Brasil, que eu não sei qual foi, que tinha um menino que era tipo um Einstein, assim. Só que o menino estava sempre puto da cara. Por quê? Porque o professor era muito normal. Botava as questõezinhas normal, queria que resolvesse daquele jeito e acabou. E o guri, como ele era muito ninja, ele começou a fazer as provas tudo diferente. O professor pedia para fazer de um jeito, ele fazia de um jeito todo diferente e acertava. O professor de nariz empinado dava errado pro guri. Falava, porra, tu acertou, mas tu não fez do jeito que eu pedi. Seu merda, errado, 0. Próxima prova, o guri destruía a prova, acertava todas as questões, mas todas por uma técnica diferente, só para provocar o professor. O professor nariz empinado, 0. O único guri que ficou em recuperação da sala, o gênio. Última questão do ano. A pergunta da prova era: mostre como calcular a altura de um prédio usando um barômetro. Para quem não sabe, barômetro é o medidor de pressão. A resposta que o professor queria era usando o teorema de Stevin, que eu devo te ensinar talvez esse ano. Pega o barômetro, mede a pressão em cima do prédio, pega o barômetro, mede a pressão embaixo do prédio ou vice-versa, pega a massa específica do ar e a gravidade, descobre a altura do prédio. Era isso que o professor queria. Olha a resposta do guri. Primeira opção, podemos pegar o barômetro, imagina que isso aqui é um barômetro, ir no prédio e falar 1 barômetro, 2 barômetro, 3 barômetro,
4 barômetro e medir a altura do prédio usando o barômetro. Tudo bem? Nada a ver com o que ele dizia. É verdade, né? Se eu sei o tamanho do barômetro e faço isso no prédio, eu descubro a altura do prédio. Só para começar a humilhar o professor. Outra opção é subir no alto do prédio, jogar o barômetro lá de cima e medir o tempo para escutar o barulho da queda do barômetro. A gente pode calcular o tempo de queda, que eu vou te ensinar esse ano, o tempo que o som demora para subir depois que bate no chão, e aí ele provou através da equaçãozinha que dava para achar a altura do prédio. Outra opção seria enterrar o barômetro no chão, num belo dia de sol, aí vai ter a sombra do barômetro, né? Aí tem o prédio também do lado, né? E aí vai ter a sombra do prédio, certo? Faz o teorema de Thales e acha a altura do prédio. Outra opção era amarrar o barômetro numa cordinha e fazer um pêndulo. O tempo que demora para um pêndulo ir e voltar tem a ver com a aceleração da gravidade. Se eu faço essa medida do tempo de ida e volta de um pêndulo no chão, no térreo de um prédio e no topo do prédio, pela diferença da aceleração da gravidade, dá para calcular a altura do prédio. E o Guri demonstrou tudo isso matematicamente para o retardado do professor. Depois ele teve mais umas explicações que eu nem lembro, de tão ninja que era. Na última explicação, em nenhuma delas ele colocou a explicação que o babaca do professor queria. Na última explicação ele ainda fala assim: caso o senhor não esteja satisfeito, poderíamos ir no apartamento do síndico e perguntar para o síndico: querido síndico, qual é a altura do prédio? Lhe dou de presente esse lindo barômetro. Só para humilhar, entendeu? Aí é óbvio que o professor teve a ideia abençoada de aprovar o Guri, já que o Guri mostrou que sabia muito mais física que o próprio professor. Certo? Mas tu vê que loucura, cara. A vida tem surpresas pra gente, certo? Se um de vocês começar a fazer as minhas provas de um jeito totalmente diferente, mais correto, como que eu vou te punir? Pelo contrário, se eu achar que o teu método é melhor que o meu, eu vou ficar emocionado e feliz e vou dividir com a turma toda que sabe, a galera da internet, a tua técnica. Então, se algum de vocês tiver realmente uma habilidade acima da média, fique à vontade para demonstrar, seja no teu caderno, seja na prova, porque eu vou ficar orgulhoso. E eu sei que tem. Eu sei que tem bastante gente que tem tendência aí às exatas, e eu quero que vocês demonstrem a capacidade de vocês para mim, certo? Então tu vê, às vezes um cara muito ninja pode parecer burro, olhando de longe, né? Porque ele está de saco cheio com aquela facilidade toda, certo? Muito legal. Me desculpa a demora, meu amor, eu queria dividir essa conversa com a galera. Fala. Eu ia pedir para eu dar uma direção do arquivo. Ah, meu Deus, ela infartando, deu aqui. Vamos dar um jeito. Eu tenho medo de mexer naquelas aletinhas. Mas vamos ver se eu consigo dar uma redirecionada sem quebrar. Sem quebrar. Hã? É mexer nas aletinhas? Se tu for carinhoso, eu deixo.